Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações SA. Destaco que, para aqueles que precisarem de tradução simultânea, essa ferramenta está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, localizado no ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de sua preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unifique.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unifique Telecomunicações SA constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unifique Telecomunicações SA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fabiano Busnardo, CEO, e Luiz Bogo Júnior, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao senhor Luiz Bogo Júnior. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, mais um call de resultados do terceiro TRI da companhia, o terceiro TRI de 2025. Eu agradeço a participação de todos nesse evento aqui e agradeço também aos acionistas aí porque nos acompanham e nós hoje queremos apresentar aqui os bons resultados que nós divulgamos ontem. Vamos passar para o primeiro slide aqui, então. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos destaques do terceiro TRI, onde a gente quer começar com a rentabilidade, falar um pouquinho do EBITDA aí ajustado, que totalizou mais de 160 milhões de reais, um crescimento de mais de 32% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A margem EBITDA ajustada, como vocês podem ver aí, atingiu 52,5%, tendo um crescimento aí de 2,3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Isso reflete a continuidade do nosso ganho, né, de eficiência operacional e a forte disciplina na gestão de custo que nós estamos tendo aqui na companhia. O segundo destaque que eu quero passar para vocês é sobre a telefonia móvel, onde nós já registramos mais de 211 mil acessos líquidos, com um aumento de mais de 41 mil acessos no trimestre. E todo esse movimento aí de aumento da base de móvel, ele está bem alinhado com a nossa estratégia, onde a gente quer realmente ampliar a cobertura e a relevância da nossa marca nos estados onde nós atuamos. O terceiro ponto aí, falar um pouquinho
da alavancagem financeira, que nós chegamos a 0,61 vezes, e isso nos garante o quê? Uma flexibilidade, uma segurança, porque nós temos muitos investimentos para fazer no decorrer do ano, e isso nos dá tranquilidade para olhar para um horizonte um pouco, com um olhar um pouco mais claro, mesmo nós sabendo que nós temos um ambiente bem desafiador, economicamente falando, é, a partir do início do ano que vem. Para finalizar aí, vamos falar um pouquinho do nosso churn. Já estávamos com um índice muito bom no último TRI, quando divulgamos aí que estava na faixa de 1,50. Agora nós atingimos 1,42%, então essa redução de 0,08 pontos percentuais em relação ao último TRI. E isso reforça, né, que nós temos um controle bom da base, onde eles demonstram satisfação e fidelização desses nossos clientes. Então vamos lá para o próximo slide, falar um pouquinho do desempenho operacional da banda larga. Nós encerramos esse último trimestre com mais de 3,7 milhões de home passed e mais de 824 mil casas conectadas. Se vocês olharem, né, desde o terceiro TRI de 21, como está ali no slide, teve um crescimento de mais de 94% da expansão de casas conectadas, considerando os dois estados, né, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Falando sobre o crescimento orgânico líquido, nós tivemos um crescimento de 7.219 acessos, e esse resultado ele está muito em linha com a nossa estratégia que nós temos na companhia, onde, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós focamos mais na qualificação dos canais de entrada do nosso cliente e na redução da inadimplência e ainda mais ainda na mitigação do churn. Só para colocar aqui um pouquinho sobre essa questão do churn, né, nós com o objetivo de manter o padrão de baixa de churn nesses estados aí em que atuamos, nós implantamos nesse ano uma equipe dedicada à gestão desse indicador, com foco na identificação das causas e aplicação das ações corretivas. O resultado disso está aí, né? Que a média mensal do churn do terceiro TRI caiu para 1,42%. É o menor índice que a gente já tem registrado e ele se consolida como o menor churn do setor de telecomunicações, não só de ISP, mas considerando todo o nosso setor de telecomunicações. Falar um pouquinho da venda de combo também, né, da telefonia móvel e da banda larga, que tem contribuído eu diria assim, de forma relevante para a redução do churn também. Né? No final do terceiro TRI, 18,2% da base da banda larga da companhia já contava com clientes que também possuem telefonia móvel, o que reforça o sucesso dessa nossa estratégia, né, de convergência e fidelização do nosso cliente. O outro ponto aí do market share, né, nós podemos dizer que a gente segue aí fortalecendo a nossa posição de líderes aqui em Santa Catarina, com esse percentual aí de participação. Esses dados são dados da Anatel, né, de setembro de 25, então a gente tem esse número homologado, digamos assim, né, é um número público que está lá no site da Anatel. Eu diria para vocês aí que esse resultado aí é um fruto, né, desse trabalho que nós temos para ampliar nossa presença e fortalecer a nossa marca junto aos nossos clientes. Além disso, eu posso dizer para vocês que em Rio Grande do Sul a gente tem direcionado alguns esforços significativos para o nosso crescimento. Nós detemos hoje 4,6% de market share naquele estado. E nós temos cuidado e trabalhado aí de forma intensa, estruturada, para que essa participação seja ampliada e queremos consolidar cada vez mais a Unifique no estado do Rio Grande do Sul, para que eles sintam cada vez mais a qualidade e confiabilidade do nosso serviço
tal qual como nós temos aqui em Santa Catarina. Nós podemos passar para o próximo slide, então. Nós vamos falar agora um pouco do 5G. Eu acho que depois aí o Fabiano também, no final da apresentação, vai falar um pouquinho mais também, mas eu queria dizer para vocês aqui que nós, no segmento móvel, encerramos, como eu falei lá nos destaques, né, com 211 mil acessos, esse aumento de 41.183 novos clientes no trimestre, fazem com que a receita da operação móvel ela avance exponencialmente. São resultados que comprovam a nossa assertividade na expansão que nós temos da nossa infraestrutura, e é claro que esse aumento da infraestrutura ele faz com que a base de clientes ela seja cada vez maior. Para efeito de comparação, em dezembro de 2024, a nossa cobertura própria da operação móvel estava presente em 11 cidades, né? Aqui vocês podem ver que no final do terceiro TRI de 25, o número já subiu para 91 cidades, sendo 60 em Santa Catarina e 31 cidades no Rio Grande do Sul. Eu diria que isso é uma expansão que já é bem relevante pelo pouco tempo que estamos atuando, né? E isso faz com que nós atinjamos uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas com a nossa rede própria. Só para fim de informação também aqui, que das 91 cidades com cobertura móvel, 66 fazem parte das obrigações do leilão do 5G, que nós antecipamos as obrigações, né, porque elas vão se iniciar em 2026 e aí até o final de 26 que a gente tem que ter o cumprimento aí de 30% do total da cobertura. Então, nós já antecipamos para 66 cidades, mas só que 25 cidades dessas 91 já possuem mais de 30 mil habitantes. Isso quer dizer que nós queremos reforçar esse compromisso da companhia em expandir a nossa atuação em áreas que tenham maior densidade populacional, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, maior retorno sobre os investimentos que estamos aplicando aí no 5G. Eu diria aqui para vocês, nesse slide aqui, que um ponto de destaque, que desses 211 mil acessos móveis que registramos no TRI, 53,8% são de linhas portadas de outras operadoras. Isso aqui é um dado importante porque ele evidencia a confiança que os clientes têm na qualidade do nosso serviço que já prestamos hoje na fixa, né? E aí nós sabemos que esse mercado, tanto da fixa como da móvel, eles são muito competitivos, mas isso traz bastante tranquilidade para nós, sabendo que a nossa qualidade ela está sendo vista pelo nosso cliente quando eles pensam em um produto móvel. E outro ponto relevante aqui que eu gostaria de mencionar aqui, que como em linha aí, que a gente já tem visto, 81% das vendas da telefonia móvel, elas foram realizadas em combo com a banda larga, né? Isso quer dizer que o nosso portfólio aí de integrado, ele dá mais eficiência à nossa estratégia comercial. No próximo slide aí, eu vou falar um pouco dos nossos serviços nós vamos apresentar aqui o gráfico da receita bruta. E aqui o que eu quero destacar para vocês é o avanço da receita da telefonia móvel na composição dessa pizza. Nesse trimestre, ela alcançou 5,2%. Se nós compararmos com o trimestre passado, estava em 4,1%. Só para efeito de comparação, a telefonia fixa ela estava em 4,3% e agora está em 4%. Então, quer dizer que a telefonia móvel ela já ultrapassou a telefonia fixa em faturamento na composição do gráfico da receita. E também, claro, né, além desses serviços tradicionais de telecom que a gente tem, nós continuamos expandindo o nosso portfólio aí com algumas soluções além da conectividade, né, da fixa e da móvel. Um deles é a Unifique Energia, como a gente já divulgou em outro evento.
E os demais serviços, né, que tem aí, que falam de novos negócios, de TIC, eles representam 2,4% da receita, dando mais evidência aí à nossa estratégia de diversificação dos nossos produtos. Para pontuar aqui bem, né, eu gostaria de dizer que todos esses serviços, na verdade, eles têm como base a nossa principal entrega, né, que é a internet de qualidade, que é o nosso carro-chefe, seja por meio da fibra ótica ou da móvel, né, do 5G. Vamos lá para o desempenho financeiro. Esse quadro aqui é para mostrar um pouco do nosso terceiro TRI de 25, nós divulgamos ontem, né? Então a receita bruta ela alcançou mais de 367 milhões de reais, onde representa um crescimento de aproximadamente 4,4 em relação ao trimestre anterior. Esse desempenho, posso dizer para vocês que ele foi principalmente impulsionado pela venda desses planos combo que eu falei, da telefonia móvel mais banda larga, que foram os mais adquiridos pelos clientes. Nós podemos dizer que também houve um crescimento expressivo aí no lucro bruto, né, onde a gente atingiu 160, pouco mais de 161 milhões de reais nesse trimestre, um avanço de 11,4% em relação ao segundo TRI. Aqui é um ponto importante de a gente falar que esse resultado ele reflete aquele trabalho que eu já comentei também na outra call e em alguns eventos aí com acionistas, reflete o que é a eficiência no controle dos nossos custos operacionais. Nós tivemos aí estamos fazendo, né, estamos em plena função no trabalho da redução de custos, despesas aqui da companhia, que já tínhamos muito sob controle, mas a gente começou a olhar com mais detalhe e isso está se traduzindo em números mês a mês aqui na companhia. Claro que também tem uma questão de redução de impostos aí, deduções sobre o ROB, que também ajudou um pouco nesse crescimento aqui. Agora, falando um pouquinho do EBITDA, aqui eu vou falar do EBITDA puro, não o ajustado, né? Como a gente sempre fala, ele foi de quase 156 milhões de reais, um aumento de 8,5% em relação ao segundo TRI de 25, e a margem líquida ficou quase 51%, 50,9%. Isso demonstra aí que nós conseguimos manter essa rentabilidade, mesmo com o avanço de algumas operações aí que são relevantes aqui na companhia, como a operação móvel hoje. Eu volto a frisar, né, que esse nível de margem aqui, ele só é possível graças a esse controle de despesas rigoroso que nós estamos fazendo aqui da companhia, e temos também atuado fortemente no controle do orçamento. Todas as diretorias elas estão muito controlando muito esse orçamento e a gente tem direcionado esses recursos para os projetos prioritários, como já falei antes, mas eu volto a frisar aqui, como a expansão da rede móvel. E se vocês forem olhar, né, desde o início lá da nossa ida ao mercado, falando de terceiro TRI, a nossa margem EBITDA ela se mantém com uma estabilidade muito, muito consistente. Falando um pouquinho sobre o lucro líquido do trimestre, né, que foi de quase 65 milhões, nós temos esse cuidado assim, para ter consistência na geração de valor para todos os nossos acionistas. É claro que esse aumento aí de 43,4% aí que está na tela, ele tem um pouco também do efeito do pagamento da JCP que nós fizemos nesse ano. Vamos para o próximo slide, então, falar um pouquinho do nosso endividamento, né? De acordo com o que a gente já divulgou ontem, né? Nós temos uma dívida líquida de 343 milhões e nós temos uma alavancagem aí de 0,61 vezes o EBITDA nesse trimestre. Então, já reduziu um pouquinho em relação ao trimestre anterior, e nós mantemos uma posição sólida do caixa, né, com quase 346 milhões
reais no final de setembro de 2025. Isso nos dá e continua, né, mostrando para o mercado a nossa saúde financeira e a capacidade que nós temos aí para investir na expansão e na melhoria dos nossos serviços. Um ponto aqui que nós temos só que colocar aqui, que 88% da nossa dívida é atrelada ao IPCA, isso nos ajuda a mitigar um pouco os impactos, né, de oscilações de curto prazo e preserva a solidez da nossa estrutura de capital. Como eu falei para vocês um pouco antes ali, a gente realizou o pagamento de dividendos, de JCP, e aqui, né, foram 60 milhões dividido aí entre JCP e dividendos. Isso também, inclusive, é importante para demonstrar o nosso compromisso com a criação de valor para os nossos acionistas. Eu gostaria agora de passar a falar um pouquinho sobre as aquisições, no próximo slide aqui, porque nós agora, no final da semana que passou, a gente anunciou aí a aquisição de 2 carteiras de clientes e a compra de uma integral de uma companhia. Nós vínhamos aí de um tempo sem aquisições, né? Ficamos um bom tempo sem aquisições, mas nós entendemos agora que está se abrindo alguma janela aí que a gente possa ter essa oportunidade e a gente acabou adquirindo então aí uma empresa, a carteira de clientes da 3S uma empresa local aqui, onde nos ajudou a aumentar nossa participação local para em torno de 86% aqui na nossa região. A SerraNet é um provedor que nós adquirimos a carteira lá no Rio Grande do Sul. É um local onde a gente não tinha fibra ótica e a gente então aqui vai na linha da estratégia para a gente, sabendo que a gente vai ter que cumprir aí algumas obrigações do leilão de 5G, e isso aí faz parte disso. E, por fim, nós adquirimos a totalidade da empresa CCS Telecom, uma empresa que está na região do litoral catarinense, mais especificamente, fortemente atua em Balneário Camboriú, que é uma região que tem uma densidade populacional muito grande, tem um fluxo de turistas muito grande, uma região onde o metro quadrado é um dos mais caros, o mais caro do país, e isso nos auxilia também em aumentar nosso market share dessa região, onde vai passar a ficar em torno de 31%. Nós temos ainda, só para complementar, que todos essas três aquisições são aquisições pensadas em todo o nosso esforço que nós temos que ter para complementar aí a abrangência de 5G. Bom, pessoal, eu vou falar aí como uma mensagem final aí a vocês, aí, dizendo que a gente tem, né, a ideia de ter operação móvel em breve em mais de 100 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós queremos ser uma empresa das mais desejadas do Brasil no segmento de telecomunicações. Por isso que a gente está procurando ter um crescimento orgânico sustentável, né, não a qualquer custo, dentro da banda larga. Nós procuramos aí, como eu falei para vocês, manter um fluxo de caixa saudável, com baixo nível de alavancagem. Procuramos cuidar muito da retenção do cliente, essas nossas ações muito proativas de churn, contra o churn, a gente tem visto que surtiu bastante efeito. E aí, por fim, né, e não menos importante, a gente quer manter o compromisso aí com a remuneração ao nosso acionista, com expectativa aí de pagamentos consistentes de dividendos em linha com a nossa política de retorno sustentável. Em síntese, seria isso, pessoal. Eu agora encerro essa apresentação aqui e eu abro para questionamentos aí, mas eu vou deixar o Fabiano falar um pouquinho antes para já ele talvez antecipar algumas questões que vocês teriam. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa tarde, pessoal. Eu queria complementar aqui alguns pontos que eu acho que a gente gostaria de colocar. Nós estamos aí com um trabalho muito forte esse ano de eficiência operacional, que a gente vê que isso acaba
refletindo aí numa melhora dos números, né? Então, nós trabalhamos fortemente em atualizações de sistema, nós atualizamos agora a nossa versão do CRM, né? A gente conseguiu reduzir aí 35%, para dar um exemplo aqui, no tempo hoje de venda, no tempo, né? Então, a gente consegue acabar produzindo mais com menos custo de mão de obra. Nós estamos em fase final aí de implantação aí de uma plataforma nova aí para o controle da nossa operação. É um trabalho que a gente está há praticamente 1 ano e meio aí trabalhando. Não é fácil mudar um sistema dessa envergadura, mas a gente acredita que a partir de janeiro a gente começa a colher aí mais alguns frutos, né? Em função de melhorias. Hoje, para dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, células de call center para fazer agendamento de serviços, de novas vendas. Com essa plataforma nova, isso tudo vai ser feito sistematicamente, então a gente está esperando aí manter essa melhora da nossa eficiência operacional. Isso acaba se traduzindo em menos despesa, melhor retorno, para que a gente também possa ter condições de fazer nossos investimentos aí de maneira mais tranquila, promovendo o crescimento sem elevar aí a nossa alavancagem demasiadamente, né? A gente mantém isso muito bem controlado, né? A gente acredita aí que vive um período, acredita não, né? Nós vivemos um período aí onde as taxas de juros estão bastante elevadas, então temos que tomar algum cuidado. Então, assim, a gente procura fazer esse crescimento, mas gerando valor para o nosso acionista, né? Não adianta a gente querer aqui dar um passo muito grande e acabar colocando a companhia numa situação, às vezes acaba que isso não gera valor, né? Claro que nós estamos super pouco alavancados, e se surgir oportunidade, principalmente, quem sabe, na área de crescimento inorgânico, aí a gente, evidentemente, poderia aproveitar essas oportunidades aí para acelerar um pouco mais o crescimento. Aí a gente está acompanhando, né? A gente tem visto aí a questão de mercado, a Anatel tem divulgado alguns movimentos interessantes aí para uma maior regulação do nosso setor, né? Nosso setor tem muitas empresas, é, é, nem todas as vezes está completamente regularizada, o que pode acabar de gerar uma concorrência talvez um pouco menos justa, e nós acreditamos agora aí que talvez a gente possa aí nos próximos períodos talvez ter um ambiente talvez um pouquinho mais organizado aí, quem sabe onde a gente possa ter uma concorrência mais justa. Acho que isso me parece que está desenhado, né? Não podemos também esquecer aqui que a questão da operação móvel, nós temos uma dicotomia, assim, a gente está absolutamente satisfeito com o desempenho que ela tem trazido, tanto de venda, a gente ainda a gente está começando, ganhando tração, né? Esse negócio do 5G começou no passado, vai até 2030, mas eu acho que a gente está avançando bem, muito bem posicionado. Isso tem nos ajudado bastante no nosso dia a dia, está começando cada vez ter mais relevância no nosso negócio, mas a gente não pode esquecer que a gente está no momento da plantação. No momento da plantação, hoje, a móvel, apesar da gente estar muito feliz com o desempenho dela, mas pelo fato dela estar no início, não ter a escala ainda que a gente precisa, ela é uma detratora da nossa margem ainda, mas então vocês vê que mesmo assim os esforços que a gente fez de melhora de eficiência se traduziram numa melhora de margem, mesmo a gente ainda tendo essa questão da móvel que acaba prejudicando um pouco o nosso resultado, mas isso não é notícia ruim, gente, isso é notícia boa, porque primeiro ela vamos dizer assim, ofendendo muito pouco a nossa margem, pelo resultado que ela tá trazendo, né? Então, assim, só que à medida que a gente conseguir mais volume, e isso a gente vai conseguir nos próximos períodos, ela não vai mais gerar essa perda de resultado, e no futuro não distante, talvez ela até vá contribuir significativamente para uma melhora desse quadro,
fazendo com que o nosso negócio avance bem. Isso a gente pode olhar ali pela questão do churn, evidentemente que o churn você não controla com uma ou duas ações, aqui é um conjunto de ações que a gente trabalha para a gente conseguir atingir isso, mas hoje nós já temos aí um save interessante aí, de custo. Com essa redução do churn, a gente já começa a ver melhorar, mas um dos fatores é sim o combo da móvel com a fixa, e como já foi mencionado aqui, isso cada vez vai ter mais relevância e mais importância aqui na companhia. Acho que essa era a minha contribuição aqui que eu queria dar na minha fala, e a gente agora fica aqui à disposição para as perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Leonardo Sintra, analista do Itaú BBA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Leonardo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fabiano. Obrigado pelo espaço e para pegarem nossas perguntas. São duas aqui do meu lado. A primeira eu queria comentar um pouco, perguntar sobre o ritmo de net adds, né? A gente viu que a estratégia da companhia agora é de selecionar um pouco melhor os canais de aquisição, só para entender se a gente pode esperar um patamar mais normalizado de net adds aqui para os próximos trimestres. E minha segunda é um pouco do comentário que vocês fizeram ali sobre consolidação no setor, né? Vocês anunciaram 3 aquisições recentes, só para entender dessas oportunidades que vocês estão vendo, tem algo mapeado no pipeline, quais principais métricas que você olham aí para essas aquisições pontuais possíveis. E aproveitando nessa segunda, a mesma pergunta, só que de uma outra métrica, a gente tomou conhecimento que uma outra ISP também listada, possivelmente será adquirida por um player incumbente, estão conversando, e aí eu queria entender se na opinião de vocês também faria sentido para a Unifique aqui dar as mãos para algum player grande também, se é algo que vocês estariam abertos a conversar, só para entender a cabeça de vocês aqui. Obrigado, pessoal. Tá, obrigado, Leonardo. Sobre o Net Ads, sim, a gente teve que fazer alguns ajustes aí, isso acabou, nós vimos num ritmo de Net Ads um pouquinho maior, acabou dando uma reduzida, porque a gente precisa fazer o crescimento sustentável com eficiência, não adianta a gente trazer crescimento e depois ter problemas aí com churn, mas sim, nós esperamos agora, nos próximos meses, uma melhora aí nessa taxa em comparação com o terceiro trimestre. Sem dúvida, o quarto trimestre, vamos ver, o primeiro mês já aponta para isso, agora vamos ver aí se a gente consegue novembro, dezembro em linha, daí a gente já consegue entregar uma melhora ali que vai ser muito bom, né? Sobre as aquisições, sim, nós temos aí mais algumas conversas aí em andamento e é possível que num futuro não distante a gente talvez consiga aí fechar mais algum negócio, ainda não temos nada certo, mas essa possibilidade ela é real e particularmente eu acredito aí que a partir da metade do ano que vem, talvez essas oportunidades possam se intensificar, porque a situação não está fácil aí, o negócio está bastante, né, o pessoal que está principalmente endividado aí, não está fácil aí tocar a vida, né? E sobre a tua terceira pergunta, tudo sempre é uma possibilidade aí no mundo dos negócios, mas nesse momento nós de fato não temos nenhuma conversa aí com algum player maior. Acho que a gente está bastante confortável aí com essa avenida de crescimento que a gente tem na móvel, mais alguma melhora que a gente vai ter. Vocês vão ver que começo do ano que vem aí a gente vai conseguir entregar ainda mais do que a gente entregou até agora. Eu acho que o pessoal vai ficar bastante animado, então isso também acaba
que faz com que a gente tenha confiança aí que estamos no caminho certo e deveríamos aí de seguir esse caminho que nós estamos, tá? Obrigado, Leonardo. Super claro. Obrigado e parabéns pelos resultados. Próxima pergunta é do Bernardo Gutmann, analista da XP. Bernardo, por favor, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Fabiano, Luiz, obrigado pelo espaço aqui, parabéns pelo resultado, realmente muito consistente. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre dinâmica de receita adiante. Eu queria entender se ainda há espaço para novos reajustes de preço nos próximos trimestres, considerando também o ambiente competitivo atual, e também se vocês veem a dedução de impostos sobre a receita bruta cedendo um pouco mais para frente ou se o nível atual já é o limite estrutural. E aproveitando, se puderem comentar um pouquinho também sobre a agenda de eficiência, o que ainda dá para capturar em termos de custo e alavancagem operacional. Obrigado. Oi, Bernardo, obrigado aí pela tua participação. A gente fez nesse ano ali alguns reajustes. Nós acreditamos, esse ano evidentemente não, isso já esse fator já está superado, mas ano que vem sim a gente pode ter novas rodadas ali de reajustes, né? Evidentemente que ainda temos que chegar lá para ver como é que vai estar a economia, a situação. Evidentemente pode ter algum fator externo que possa nos pressionar, mas a Unifique, primeiro, ela quer cobrar um preço justo para entregar o melhor serviço. Eu acho que essa percepção do cliente, então, vocês veem que a gente passou por alguns reajustes esse mês, a nossa taxa de churn diminuiu. Então, acho que a gente fez o trabalho bem feito, acho que isso está em linha, né? Sobre eficiência, sim. Como falei aí, nós estamos implantando o IFS, aí, que é uma plataforma da gestão de todo operacional, é um trabalho de 1 ano e meio, muito dinheiro investido aqui, e que a gente deve colocar para rodar aí até final deste ano, né? E aí a gente acredita que vai ter muitos ganhos, por exemplo, como eu citei antes lá, o agendamento já vai ser feito de maneira automática pelo sistema, a roteirização dos técnicos vai ser feita pelo sistema, com auxílio de IA. Então, quer dizer, a gente fez um estudo antes de implantar, onde a gente tem aí um target de buscar 27% de eficiência nessa área de operações, né? Claro que assim, isso é um número bastante audacioso, foi levantado isso, mas eu ainda vejo isso com alguma cautela. Eu gostaria de ver aí os primeiros períodos do sistema implantado para ver que a gente vai conseguir uma melhor eficiência, isso é certeza absoluta. Se vamos chegar a 27%, aí realmente eu vou esperar um pouquinho ali para ver se isso vai realmente se concretizar. Sobre a questão ali dos tributos, a gente acha que esse patamar, a menos que haja alguma mudança, é o patamar aí estável já, né? Então, a gente daqui para frente pode contar com alguma melhora, mas vai ser aqui do nosso trabalho mesmo aqui de eficiência operacional. A gente acha que tem alguma coisa para entregar nesse sentido, sim. E a própria móvel, né, Bernardo, quando, a partir do momento que ela vá aumentando, né, nós faturamos ano passado 10 milhões de reais com a móvel, esse ano a gente vai faturar alguma coisa em torno de 70 milhões, o ano que vem alguma coisa em torno de 170 milhões. A partir desse momento, a gente já começa a equilibrar, ter os custos fixos diluídos do 5G de maneira mais consistente, já começa a melhorar esse panorama. Então, esse é um ganho que, vamos dizer assim, está guardado aqui na nossa caixinha, que a gente não vai conseguir ver nos próximos períodos, mas que eu diria para ti lá que 27, 28, aí a gente começa a ter esse ganho da eficiência, da diluição dos custos fixos do 5G, ele começa a devolver margem para nós que hoje ele está nos tomando. Seria isso, obrigado.
Super claro. Obrigado, Fabiano. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Pedimos por gentileza que aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Pessoal, a gente vai escolher uma das questões aqui, e porque tem bastante aqui, depois as demais responderemos offline, tá? Só um momentinho. Nós temos uma pergunta aqui do Igor Costa: quais são os próximos passos da cobertura de cidades? Há um guidance anual de novas cidades cobertas, população total coberta? Sim, nós temos já definidos para o ano de 2026. A gente não divulga assim, exatamente as cidades, porque aqui tem uma questão aqui de concorrência, de estratégia, de mercado, que vamos pegar também o pessoal um pouco de surpresa aí, né? Não precisamos também avisar antes as cidades, mas a gente deve instalar ano que vem alguma coisa em torno de 500 sites, né? E a nossa cobertura própria, que ela vai ser expandida significativamente. Eu não vou dar o número aqui agora porque me fugiu aqui. Mas a gente deve instalar em torno. A gente termina este ano com mais ou menos 500 sites próprios. E ano que vem a meta, o objetivo aqui da companhia é que a gente dobre o número de sites. Temos Conferência de aqui temos resultados. aqui eu gostaria de ler aqui uma última pergunta, e as Perdão. demais depois a gente vai responder aqui, mas essa aqui eu achei muito em linha com essa última que eu falei, muito pertinente, do André Souza, investidor. Como a companhia enxerga a penetração da telefonia móvel nas cidades em que ainda não possui grande participação da fibra? Ela é muito oportuna porque nós estamos desenvolvendo um programa aqui de parcerias com provedor, com ISPs, que nós estamos conversando nas cidades onde a Unifique não tem presença, para que a gente faça uma parceria com esses provedores. Nós somos um MNO hoje, nós podemos cadastrar essas empresas como MVNOs da Unifique, né? E a gente, então, acredita que a gente consiga acelerar. Hoje nós já temos aí uns 3 ou 4 contratos desses já assinados, que estão em rollout. Tem uma questão aí que a gente precisa superar aqui, uma questão sistemática, mas isso deverá ir nos próximos 60 dias, deverá estar superado. Isso acabou coincidindo, não sei se vocês sabem aí que está o prazo agora da NFCom aí, tá dando esse mês aí, então nosso pessoal, nossa equipe teve que fazer vários ajustes no sistema, e isso acabou interferindo também nessa questão. Então a gente pretende sim ampliar estas parcerias, o que poderá trazer uma aceleração no crescimento da móvel, porque é aquilo que eu falei para vocês: à medida que a gente for crescendo, a gente tem custos fixos que eles vão sendo fortemente diluídos, melhorando a rentabilidade do negócio a cada mês que passa. Evidentemente que, como a gente ainda está nessa fase de instalar sites novos, cada site que a gente vai colocando lá vai trazendo um OPEX. Lá tem locação de torre, locação de espaço, energia elétrica, manutenção. Então, a gente vai colocando o site, vai trazendo faturamento e vai equilibrando essa conta. Vai chegar um momento que já não vai ter muito site para colocar, e a receita vai avançando, porque a capacidade esses sites são novos, modernos, avançados, com grande capacidade de ter bastante cliente neles, mantendo uma excelente performance frente ao que hoje está estabelecido aí pela concorrência. Isso é um grande diferencial que a gente vai ter. Então, sim, a gente espera
avançar nessa, a gente está priorizando as cidades, que evidentemente que a Unifique é mais forte, mas a partir de agora, do ano que vem, a gente poderá, em função dessas parcerias que estão sendo concretizadas, a gente poderá também abrir mais essa frente aí e podendo acelerar ainda mais a MOVE em mercados que até então a gente nem estava cogitando. Tá bom? Muito obrigado aí a todos aí pela participação aí. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Então, assim, gente, é só reafirmar aqui a nossa. A gente está se encaminhando aí para o final do ano, já fizemos o primeiro mês aí do quarto TRI, e aquilo que a gente se propôs lá no início do ano, de buscar retomar a nossa rentabilidade histórica, a gente conseguiu avançar significativamente este ano, tem algum trabalho para ser feito o ano que vem, temos esse mix aí com a Móvel aí que estamos muito satisfeitos, mas que precisa aí de um tempinho aí para ele não onerar ali a nossa margem, então está tudo sob controle. Eu acho que a gente vai terminar esse ano assim com um sentimento de missão cumprida, né? Veja que existe aí um cenário macroeconômico no mínimo desafiador. Eu acho que a gente está sabendo lidar muito bem com isso, estamos muito bem preparados. E eu estou muito confiante que a partir do ano que vem aí a gente segue avançando nessa mesma tocada que a gente teve em 25, e eu sinceramente acredito aí que teremos aí novas e boas oportunidades para incrementar e reforçar ainda mais aí a nossa presença. Então, gostaria de deixar aqui essa mensagem de otimismo aí, que a gente está muito seguro com relação ao nosso futuro aí, muito tranquilo de que o futuro é promissor. Tá bom? Muito obrigado. Videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Unifique Telecomunicações SA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma ótima tarde.